E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel na área, sempre passando um pouco mais de informação. No vídeo de hoje eu quero, é um desafio particular meu. A intenção aqui é explicar para você da forma mais simples possível como acontece um surge. Essa palavrinha aqui, ó, surge. Normalmente isso acontece em equipamentos industriais, no caso as centrífugas, que possuem um compressor com impeles radiais. Se houver alguma falha de operação aí, principalmente nas trocas de calor no condensador, por exemplo, o equipamento pode emitir um som muito estridente, um ruído ensurdecedor que chega a dar medo. E o desafio de hoje é explicar para você por que isso acontece e como você pode evitá-lo. Logicamente não posso deixar de pedir aí o seu like, a sua inscrição e apertar o sininho para você ficar por dentro do canal. Caso tenha caído de paraquedas, dê uma olhadinha no restante do conteúdo e veja quão valioso, quão relevante é você estar inscrito aqui no canal. Esse videozinho aqui é muito mais para conscientização, principalmente dos amigos operadores e os mecânicos que estão em volta desse equipamento, que pode apresentar esse ruído, e muitas das vezes ações simples podem resolver esse problema até que a cavalaria chegue. Separei uma fotinha aqui de uma centrífuga e vamos recapitular aqui o ciclo, certo? Nós temos aqui desse lado o evaporador, está aqui separado, o compressor, um condensador e os dispositivos de expansão. Então o ciclo funciona simples assim: o compressor, a centrífuga, através do impele, puxa, né, todo o vapor de refrigerante do evaporador para dentro do seu impele. O seu impele, quando ele está girando, ele empurra o fluido refrigerante às paredes, né, à voluta do próprio compressor, comprimindo o refrigerante, aumentando a sua pressão e a sua temperatura. E na saída da voluta ela segue para a tubulação de descarga e vai direto para o condensador. No condensador, ele superaquecido, ele entra em contato com a água do condensador, que está a uma temperatura abaixo do seu ponto de saturação, fazendo com que ele mude de estado. Ele vai mudar de estado de vapor para líquido subresfriado. Esse líquido vai se acumular no fundo do condensador, ele vai entrar em contato aí com seus orifícios calibrados, vai seguir o caminho em forma líquida até chegar aqui no evaporador, onde existe também a expansão, e nesse momento ele vai encontrar a água gelada, que no caso está no evaporador. Quando esse fluido entrar em contato com a água, ele vai começar a evaporar, por isso o nome evaporador. No momento que ele está evaporando, ele está pegando o calor exatamente que estava na água. O que for vapor retorna para a sucção do compressor e o que estiver em excesso se acumula em forma líquida no fundo do evaporador. Até aí, beleza? Ciclo básico da refrigeração. Vou deixar no finalzinho do vídeo caso você queira saber um pouco mais sobre o ciclo básico. E agora o bicho pega. Como o surge acontece? Todo compressor ele é projetado para cada fabricante vai ter uma mínima e um máximo de pressão em que o compressor foi projetado para trabalhar. Vou dar um exemplo aqui simples, só para orientação. É um exemplo, tá, gente? Eu vou pegar aqui uma linha, o máximo e o mínimo de trabalho de um compressor, onde o máximo dele pode chegar aí a uns 130 PSI e o mínimo dele seja, sei lá, 30 PSI. É só exemplo, gente. O compressor foi projetado para trabalhar aí a 30 PSI na sucção e o máximo de 130 na descarga, tá? E a diferença de pressão ideal de trabalho desse compressor será de 100 PSI. Todo o trabalho que tiver dentro desse range, o equipamento vai trabalhar normalmente sem problema nenhum. O surge vai acontecer quando essas linhas forem extrapoladas. Vamos supor que na alta ele chegue aí a 150 PSI e na baixa aí ele chegue a 20, não necessariamente ao mesmo tempo. Mas quando essas linhas extrapoladas, significa que as pressões de trabalho estão acima do funcionamento do compressor. E como acontece isso? Vamos supor que no seu condensador deixou o equipamento parado por muito tempo, mas você não tem um tratamento de água legal no seu condensador, e aí
um certo dia foi feita a corretiva que deveria ter sido feita e abre-se a água do condensador. Só que, como não tem tratamento no condensador, toda a sujeira acumulada decantou dentro do condensador. E o que acontece com essa sujeira? Impede a troca de calor. Voltando ao mesmo exemplo aqui, no condensador, como a gente já viu aqui, o vapor superaquecido entra em contato com a água, né? Através do trocador de calor ali. Logicamente, a água não entra em contato direto com o gás, tá? Tem uma tubulação ali que faz a troca de calor. E no momento que ele entra ali, ele vira líquido, como eu expliquei logo inicialmente. Só que, se você tiver uma parede de barro acumulada dentro dessa tubulação ou tubulação entupida, você não tem troca de calor, não tem água passando nessa tubulação. Então o fluido, quando chega superaquecido no condensador, ele não se torna líquido. E a consequência é um acúmulo de vapor dentro do condensador. E esse acúmulo de vapor é igual a uma alta pressão. Então a pressão fica maior do que as condições de projeto do compressor. Cada compressor aí de cada fabricante vai ter aí um range aí de máximo e mínimo de cada compressor. E aí o que rola? Essa pressão acumulada gera esse surge. É tipo um surto de pressão, onde faz com que o fluido refrigerante faça o sentido inverso da máquina. E aí, ao invés do fluido seguir essa setinha aqui, você tem um golpe de fluido refrigerante fazendo o fluxo inverso. E nesse momento é que o compressor faz aquela gritaria. Parece que o bicho tá gemendo de dor, como se você tivesse, sei lá, enfiando a faca dentro dele. Um ruído muito absurdo, muito grande, muito assustador para quem ainda não ouviu nenhum surge, cara, é realmente assustador e não preciso nem dizer que pode provocar danos severos ao equipamento se ele ficar insistindo trabalhando desta forma. Então o surge é um surto de pressão que força o fluxo do refrigerante a um ciclo inverso, fazendo o compressor girar ao contrário. Eu estou colocando aspa aqui porque realmente eu nunca vi fisicamente o motor girar ao contrário, mas a impressão que dá realmente é essa aí. Então a primeira coisa que você deve fazer é dar uma olhada principalmente na troca de calor do evaporador e do condensador. Muitas das vezes você pode ter aí uma bomba ligada aí, mas simplesmente ter uma falta de acoplamento e a bomba pode não estar girando. Você pode ter uma chave de fluxo jampeada, você pode ter N coisas aí que você pode de repente resolver até que o socorro chegue. Agora, se for infelizmente falta de limpeza, aí não tem jeito. Tem que abrir e varetar o condensador. E antes disso tudo acontecer, você deve ter uma preventiva nos seus equipamentos. Deve anotar todas as leituras diariamente para você obter um histórico e antes da máquina parar você poder dar um diagnóstico preventivo para que você realize uma corretiva no momento ideal, no momento que você possa parar o equipamento. O pior dos mundos é você ter somente uma máquina e esse problema acontecer, sei lá, no meio de uma madrugada onde não tem ninguém para te atender. Espero ter sido bem simples aí, desculpa aos engenheiros de plantão. Se deixei passar alguma coisa, não deixe de colocar seu comentário aqui, ajuda. E aí eu pergunto a todos vocês que estão assistindo, vocês já presenciaram surge? Qual foi a sua experiência? Bota aí embaixo no comentário para compartilhar a experiência com os outros amigos e espero que essa dica tenha ajudado muito mesmo. Novamente, ó, tô esperando. Não esqueça de dar o joinha, se inscreve no canal, aperta a porcaria do sino, porque você vai ficar por dentro de várias atualizações aí, informações, o que eu tiver aqui que passar de conhecimento, pode contar comigo. Bom serviço, não esqueça de beber água, até a próxima, valeu e fui!